Sabiam que até para errar tem que fazer direito? As coisas não são assim bagunçadas. Há jeitos bons de errar. Lembrei de uma bobice? Eu sinto muito. É que meu cérebro adora conexões desconexas. Na adolescência, era de uma religião que entendia que tomar Coca-Cola era pecado, porque tinha cafeína. Um dia estávamos passando em algum lugar e vimos alguns adultos religiosos tomando coca. E eles ficaram super constrangidos. Aí meu amigo disse: Gente, vai pecar, peca direito. Pega uma bem gelada, numa garrafinha de vidro, num copo bonito. Faz esse negócio direito. Ontem, no aeroporto, encontrei um livro chamado O Jeito Certo de Errar. Me lembrei na hora dessa história e comprei o livro, claro. Queria ver se ele tinha razão. A gente já conversou sobre culpa e erro aqui, mas esse livro me trouxe ampliação de olhar. E eu amo olhar para o mesmo ponto e ver coisas que eu não havia visto e compreendido antes. O livro começa com a frase de Churchill: o sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Já gostei, já fiquei tranquila. E ela conta de uma pesquisa, a autora, que ela começa na pós-graduação, para ver quais equipes cometiam mais erros. E a hipótese dela era de que as equipes com menos competência erravam mais. E o estudo é um estudo em uma instituição hospitalar, muito voltado para a questão de erro de medicação. E ela faz todo o estudo, demoram 6 meses, as pessoas fazendo anotação dos erros, e ao final, ela toma um susto. Quando ela faz a análise estatística, ela descobre uma correlação que não fazia nenhum sentido para ela, que as equipes mais competentes erravam mais, e as menos competentes erravam menos. E ela ficou desesperada. Ela falou: tem um erro aqui e um erro grave, eu não sei o que é. Não sei nem como contar para o meu orientador, porque eu não quero perder minha pós-graduação. Mas ela sabia que não havia lógica e ela teve que voltar para a realidade, para o campo, para descobrir o que tinha acontecido. E ela disse que essa falha, nessa hipótese, muda completamente a vida e torna ela uma referência em questão de segurança psicológica, de falhar bem, da ciência de falhar bem. Olha que lindo, uma ciência de falhar bem. Que delícia, né? Vai fazer, faz direito, né? Quando eu fiz meu mestrado, quando eu fui fazer o processo seletivo, era no ano 2000, uma menina. Eu fui para o mestrado de saúde coletiva e eu tinha um projeto que a hipótese dele era que quanto mais estudo formal e formação tivesse um agente comunitário, melhor seria o trabalho dele. Não sei que vocês já estão rindo aí, porque ela não faz nenhum sentido mesmo. E eu fui para a defesa da entrevista, né, ali defender meu projeto, e estava lá na banca a saudosa professora Eliana Labra, da ENSP. E eu expliquei para ela a minha hipótese como se eu tivesse a solução do mundo em minhas mãos. Ela olhou bem para mim e disse: não faz nenhum sentido a sua hipótese. Nossa, eu mais que prontamente lembro que eu puxei minha cadeira bem para perto da mesa onde estava a banca, botei meus braços na mesa, catei uma caneta, peguei o verso do meu projeto e comecei a rabiscar um desenho dizendo para ela por que fazia sentido a minha hipótese. Ela olhou bem para mim e disse: a hipótese não tem futuro, mas você tem. Em uma semana, no PSF, que era como chamava, Programa de Saúde da Família, entendi exatamente o que ela havia me dito. E eu pude reformular minha hipótese em tempo. Mas a autora conta que ela teve que voltar para a realidade, que ela já estava lá no final, e tentar descobrir onde que estava o erro. E ela descobre que, na verdade, o que ocorria? As equipes mais competentes relatavam mais os erros. Não é que elas erravam mais, elas contavam desse erro. E as incompetentes faziam o quê? Jogavam para debaixo do tapete. E aí, nesse processo de estudo, surge o que ela chama da importância da segurança psicológica. O que seria a segurança psicológica? É aquilo que ajuda as pessoas a assumirem riscos interpessoais
para alcançarem melhores resultados. Por quê? Porque ela sabe que ideias novas serão bem-vindas, que as falhas e erros serão discutidos. Ela não vai ficar aprisionada no medo do que os outros vão achar dela, do julgamento, porque isso, se ocorrer um erro, uma falha, não vai ser um golpe fatal para a sua reputação. Ou seja, permite que a pessoa fale bem, né? Que, ocorrendo a falha, ela fale bem. Por quê? Porque ela vai pedir ajuda. Se ela tiver dúvida, ou se tiver um erro, ela vai falar para que aquele problema não se agrave. Vai relatar esse erro, vão analisar, vão crescer, vão aprender com aquele erro. Então, ela diz que em cenários onde, por exemplo, lugares onde há proibição de errar, obviamente que o erro não deixa de acontecer. A gente só não fica sabendo. Se a gente não fica sabendo, a gente não aprende, não avança, o cenário se agrava. Isso ocorre porque a gente tem aversão em falhar. Nosso cérebro presta muito mais atenção num comentário negativo do que num positivo, né? Se 10 pessoas te elogiarem, mas disser, provavelmente você vai lembrar da crítica, daquilo que doeu, e a gente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? O cérebro tem, de fato, uma aversão à perda, ao erro. E aí ela conta de um exemplo disso, é a questão da diferença da satisfação de alguém, por exemplo, que ganha uma medalha de bronze, porque ele vence, e de alguém que ganha medalha de prata, mesmo que está no nível, digamos, maior, está em segundo lugar, mas como a medalha de prata é resultado, digamos, de uma perda, o nível de satisfação é diferente. E isso é muito legal, depois a gente vai conversar mais disso, de como que o cérebro, como que a gente pode ensinar ele fazer essa recolocação, ou seja, a gente olhar para a medalha como de bronze e não como de prata, ou seja, mesmo que seja uma perda, a gente pode olhar de forma diferente, né? E a outra questão é o contexto, ou seja, algo que funciona aqui, deu super certo hoje, super funcionou amanhã você faz com a mesma pessoa, no mesmo lugar, e não funciona, porque o contexto está o tempo todo variando, né? Ele é dinâmico. Então, essa relação entre sucesso e esforço é imperfeita, porque melhor que seja o plano, a realidade, o contexto é incerto e sempre vai trazer o inesperado. A gente falou disso, né, sobre o aleatório, de como que a gente pode aprender com o aleatório, como diz lá no livro Antifrágil do Taleb. E a outra questão é o medo, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado. Aliás, o cérebro, já falamos disso também, que a mesma área que sente dor, é a dor emocional e a dor física, ou seja, ser rejeitado dói do mesmo jeito que quebrar uma perna. Parece que até mais. Tem um estudo esses dias mostrando que se acabou um relacionamento, ele vai doer. Mas se você digamos, terminaram com você, você foi o rejeitado, dói 20 vezes mais, porque a rejeição, a gente tem muita intolerância a ela, né? Então, dói muito mais a gente perder, digamos. E é mais o medo, ele prejudica muito o aprendizado, porque você não se arrisca. Se você tem medo de errar, e aí depois a gente vai falar disso na procrastinação, você tem tanto medo de não sair perfeito que você não avança. Então, ele é extremamente paralisante e prejudica muito a cognição, porque seu cérebro está focado em ter medo, como que ele vai pensar, como que ele vai ter nova ideia. Então, ele não se arrisca. Então, o ambiente de medo, ele prejudica completamente o avanço. Na nossa fantasia, né, a gente acredita que os outros vão gostar muito mais da gente se a gente não tiver falha, se a gente for perfeitinho. Mas, na realidade, a gente gosta de quem gosta da gente, quem gosta de fato da gente, de quem a gente é, de quem se mostra de forma autêntica e não das aparências impecáveis. A gente gosta dos defeitos dos outros, né? Quem elas são de verdade. Queremos destacar, nesse momento, assim, eu quero destacar duas coisas assim, que me chamaram muita atenção nessa lógica que eu falei de ampliação do olhar.
dentro da questão da segurança psicológica, de uma ideia de que errar não é bagunça, no sentido, não é, porque aí alguns vão dizer, então vou dar segurança psicológica para a pessoa fazer o que ela quiser. Não. Ela não, segurança psicológica não quer dizer a mesma coisa de padrões baixos, ou seja, de não se espera nada, tanto faz o que se fizer. Pelo contrário. Quanto melhor o padrão e mais seguro eu estou, mais eu consigo avançar. Porque aí eu posso falhar bem, eu corrijo logo, eu compartilho o erro e o aprendizado, eu peço ajuda, eu testo de novo, eu não fico paralisado. Então, eu não. E aí serve para pais, né? Para professores, para líderes de equipe, para relacionamentos. Então, o padrão, ele alto, mas com segurança psicológica, ele permite a gente avançar um monte, porque a gente pode assumir desafios com menos medo. E quando ele acontecer, a gente pode aprender com ele. Isso serve, então, para todo mundo. O padrão alto, sem a segurança psicológica, é um exemplo de falhar mal. Por quê? Você põe um padrão lá em cima e a pessoa não pode errar, ela não pode falhar, ela não tem como conseguir. Então, isso faz com que as pessoas não avancem, não consigam e não vão aprender e elas não vão ter realmente um crescimento. Então, essa ideia de falhar bem e falhar mal, num contexto, então, para falhar bem, eu tenho que ter segurança psicológica e um padrão ali elevado, ou seja, algo que me incentive, me desafie a continuar avançando. O outro ponto que eu achei sensacional é o espectro de causa de falhas. Vou tentar desenhar para vocês como ficou na minha cabeça, vamos ver se vocês entendem o que está passando aqui, vamos ver se eu dou conta. Uma linha reta, numa ponta tá causas culpáveis e na outra ponta causas louváveis, ou seja, de erros bons, de falhar bem, e na outra de erros ruins, digamos assim. E aí tem uma escala de uma ponta a outra, onde você vai ter mais perto lá do culpável, digamos, da ponta sabotagem, depois desatenção, incapacidade, desafio, incerteza e experimentação. Então, numa escala como se fosse degraus. E aí, o que é bacana? Por exemplo, sabotagem, quando a pessoa erra intencionalmente para fazer errado, para dar errado. Então, assim, assume uma culpa de fazer ruim, né? A partir daí, já começa a ter algum questionamento, por exemplo, desatenção. Ela diz, por exemplo, num contexto hospitalar, a pessoa pode ter feito 2 plantões seguidos, ter tido problemas familiares, criança doente, que faz com que ela perca sono, enfim, que a desatenção não seja, de fato, uma culpa, mas algo que ocorra em, em relação a um contexto que se está vivendo. O outro de incapacidade seria no sentido quando eu começo a fazer algo novo. Eu nunca fiz, né? A gente já falou disso, de ser ruim pela primeira vez, né? Você já está bom numa coisa, você já sabe fazer, você vai começar algo novo, você é ruim naquilo, ponto. Vai errar, não tem o que fazer, você está aprendendo. Então, a falha já começa a ser inerente do processo. Acabei de me formar, vou fazer pela primeira vez, vai ter falha. Aí o outro é desafio. Então, ela dá exemplo de medalhistas, por exemplo, de ginastas, onde vai fazer aquelas piruetas lindas que, mesmo treinando N vezes, às vezes acontece a falha. Por quê? Porque a atividade requer uma perfeição que exige um desafio tão enorme que a falha está ali presente, a qualquer momento ela pode acontecer, porque é muito desafiador fazer aquele movimento. E aí vai avançando num contexto de incerteza, que é aquele, cada vez que você muda, sei lá, de sala de aula, de serviço, que a realidade modifica, você tem um novo contexto, aquilo que funcionava, funcionou com o grupo, deu super certo num contexto, não dá mais certo porque mudou. Então, você já precisa saber que a falha ali naquele processo, ela vem junto. É inerente, literalmente, ela está ali no caminho. E, por último, a experimentação. Eu achei sensacional isso.
é onde a falha é buscada, que é numa pesquisa, por exemplo, como ela faz, você fica lá tentando descobrir qual é o melhor jeito. Então, você quer encontrar a falha, você quer encontrar onde está o erro, para você avançar. Então, quando vai se descobrir um novo jeito de fazer cirurgia cardíaca, por exemplo, até encontrar uma técnica que funciona, quantas falhas, mas elas são falhas buscadas para você eliminar jeitos de fazer errado, né? Como diria o inventor da luz elétrica, né, o Thomas Alva Edison, é atribuída uma frase a ele que diz: Eu não falhei, encontrei 10.000 maneiras que não funcionavam. Ou seja, um belo atalho, 10.000 caminhos que a gente já não precisa trilhar, que diz: Ó, aqui não dá, isso não funciona. E isso é muito legal, né? Eu sempre trabalho nessa linha com meus alunos, ó, eu não sei qual dá certo, mas eu só posso dizer para vocês e esse não funciona por isso e por isso. Então, é um aprendizado que a gente tem com a falha, e aí esse é o falhar bem, né? Nesse processo. E eu achei muito legal essa escala de você entendendo o quanto a falha é inerente ao processo mesmo, né? E quanto ele é potente para o aprendizado. O erro está ali, presente mesmo. E aí ela conta que a autora fala quando ela vai fazer palestra, ela faz um teste com a plateia, ela pergunta qual desses você atribui culpa, né? Na sabotagem, na desatenção, na incapacidade. Onde que estaria a culpa? E as pessoas dizem, olha, só vejo culpa na sabotagem. E ela fala, e quanto mais ou menos isso acontece na vida real? Eu falo, 1 a 2% é sabotagem, o resto é coisa que vai acontecendo de incapacidade, né? De desafio, de incerteza. E aí ela pergunta, e quanto na vida real é considerado errado e culpado, né? Todas elas, né? Onde você falha, em geral, é considerado culpado. E aí ela diz, né, que esse é o grande desafio. E isso, quando a gente culpa esse processo, a gente não olha para esse falhar como parte, como um caminho de aprendizado, a gente perde a chance de crescer. E aí ela diz que isso é errar errado. Falhar direito e poder aprender a reconhecer que há caminhos em que as falhas são parte, até que as buscamos, como na experimentação, é muito importante. Então, a gente ir nesse lugar e pensar na liderança, de criar um ambiente de segurança psicológica, para que a gente possa conversar das falhas, dos erros, para que a gente possa aprender. Acho que a gente pode conversar disso na manhã, né? Quanto a questão da liderança é potente, mas olhar o quanto eu comigo, na minha família, com os meus amigos, nos relacionamentos, de olhar para a falha, com esse lugar, né, de aceitá-la, de poder olhar, de reconhecê-la e de aprender com ela, e não de julgamento, não do lugar do medo. E aí o diálogo, quanto mais cedo a gente disser, olha, não gostei desse jeito, vamos ajustar, isso dá muita segurança para que a gente possa avançar e falhar bem, falhar direito e avançar de fato. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.